Minha boleirada querida, salve, salve! Trazendo mais um vídeo para vocês aqui sobre tudo que aconteceu aí na semana no futebol, né? Vamos falar aí do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras e também falar sobre a Libertadores péssima que os brasileiros começaram agora. Só estreia ruim, com exceção do Galo, do Fortaleza e do Red Bull Bragantino. Os demais times todos não estrearam tão bem assim nas competições internacionais, né? Nas competições continentais. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o Campeonato Paulista, deixar a Libertadores um pouco mais para o final, porque ela vai ter um destaque um pouco maior. Então não esquece de curtir, de compartilhar e de seguir o nosso canal para continuar acompanhando conteúdos como esse. Bom, vamos lá então, começando pelo Campeonato Paulista. O jogo entre Santos e Palmeiras foi feito no domingo, um jogo muito bom, um jogo muito intenso por parte do Santos, né? Porque o Palmeiras jogou sem intensidade alguma, jogou muito apático, nem parecia que era um jogo de final para o time do Palmeiras, apesar de ter criado mais chances do que a equipe do Santos, mas o Santos foi muito mais intenso nas divididas, fez jogadas de muito mais profundidade, fez jogadas muito mais com muito mais volume. O volume de jogo do Santos foi muito maior que o do Palmeiras durante o jogo todo da final. O Palmeiras teve as maiores chances, mas começou a jogar bola de fato depois que tomou o gol já ali na segunda metade do segundo tempo. Né? O gol foi marcado pelo Otero de cabeça, um jogador de 1,65 m, conseguiu adentrar ali na zaga do Palmeiras e marcar o gol da vitória do Santos. Então o Santos vai com uma vantagem para o próximo jogo da final, né? Vai com a vantagem do empate pelo menos. E o Palmeiras vai ter que jogar muito mais bola do que jogou esse campeonato paulista todo para poder reverter a situação. Os últimos campeonatos o Palmeiras teve a mesma situação, até pior, né? Contra o São Paulo saiu perdendo por 3-1, vindo de um 3-0, fez o gol no finalzinho lá no Morumbi, depois se reverteu para 4-0. Contra o Água Santa foi a mesma coisa, saiu perdendo o primeiro jogo da final por 2-1 e depois se reverteu por 4-0. Porém, o Santos se mostrou uma equipe muito bem defensivamente. Uma equipe que marca forte, uma equipe que marca em cima, e provavelmente o Santos também não vai entregar essa vitória assim tão simples como se imagina. Acredito que o Palmeiras vai ter uma certa dificuldade aí para reverter, mas tem totais condições para poder sair daí com o título, assim como o Santos também tem totais condições de segurar o Palmeiras na sua casa, né? A jogada foi feita pelo Guilherme, nas costas do Marcos Rocha, ele fez uma jogada individual incrível, o Marcos Rocha não estava bem na partida, permaneceu durante todo o jogo, o Mike também não estava muito bem na partida, então peças fundamentais do esquema do Palmeiras não estavam bem, né? E o Abel manteve por grande parte do tempo o mesmo time que começou, as mudanças acabaram não surtindo efeito, e aí você coloca um moleque de 17 anos para tentar resolver a parada faltando 5 minutos num jogo na Vila Belmiro, aí não tem muito o que fazer, né? O Palmeiras entrou em campo para não perder muito, né? Entrou em campo talvez para conseguir um empate e o objetivo foi alcançado. Perdeu só de 1-0. Já o Santos tratou o jogo como uma final e 1-0 acredito que ainda para o Santos tenha sido pouco, pelo volume de jogo que apresentou. Né? Então, o próximo jogo agora vai ser no domingo, vamos ver, o Allianz Parque vai estar cheio, promessa de um grande jogo, vamos ver quem fica com o título, se o Palmeiras fica com o tri ou se o Santos consegue aí um título paulista após uma tragédia que aconteceu no ano passado, que foi o rebaixamento. Agora vamos falar um pouquinho da Libertadores e da Sul-Americana. Começar pela Sul-Americana então, né? Tivemos alguns brasileiros na Sul-Americana estreando e muito mal. Né? O primeiro jogo foi que aconteceu da Sul-Americana dos brasileiros foi Belgrano e Inter na Argentina. O Inter saiu com um empate de 0-0, um jogo muito ruim do Inter. Um time não muito bom da Argentina. O Inter não conseguiu a vitória, teve gol perdido absurdamente cara a cara entre o jogador e o gol perdido pelo Borré. E o Inter não fez uma boa partida, não faz uma boa estreia, começa mal, né? Apesar que tem time para conseguir a classificação em primeiro, mas não estreou tão bem assim. Né? Não teve a final, já teve a eliminação do Campeonato Gaúcho, teria só Sul-Americana por enquanto, antes do brasileiro começar. Teve um bom tempo de descanso e de preparação e não conseguiu apresentar um bom futebol para sair de lá com a vitória. Outro time também que teve na mesma situação do que o Internacional foi o Corinthians, só que o Corinthians também não conseguiu sair de lá com a vitória. Fez o gol, o jogo entre o Corinthians e o Racing do Uruguai terminou em 1-1. O Corinthians saiu na frente do placar, mas depois acabou tomando um gol que foi anulado por impedimento. E já no finzinho do jogo tomou o gol de empate. O Corinthians também não fez uma boa partida. A verdade é que o jogo entre Racing e Corinthians foi um jogo muito abaixo do esperado. Foi um jogo muito ruim das duas equipes, com poucas chances criadas, sem intensidade nenhuma, sem nada de novo acontecendo, né?
Foi um jogo muito ruim, muito difícil de assistir. E sair de lá com um empate. E para saber se esse empate pro Corinthians vai ser bom ou ruim, é ver como que vai ser os outros times lá no Uruguai contra o Racing, né? O jogo entre o Argentino Júnior, que é do grupo do Corinthians, também terminou empatado, então tá praticamente todo mundo muito... Não, o Argentino Júnior ganhou, na verdade. Então, o principal concorrente do Corinthians saiu vitorioso, o que isso é um problema a mais pro Corinthians, né, para poder classificar em primeiro. Mas vamos ver como vai ser os próximos jogos da rodada contra o Racing do Uruguai, lá na casa deles, como que o Argentino Júnior vai se portar. Porque eu acredito que vai ser o jogo decisivo aí para garantir primeiro e segundo lugar. O outro jogo aí que teve também foi Atlético Paranaense e Sportiva Meliana. O Atlético Paranaense venceu por 4-1, é outro time que estreou muito bem na competição, mas era esperado, né? O time do Atlético é muito superior a esse time. O Atlético venceu sem nenhuma dificuldade, estreia muito bem, tem uma moral, né? Tem um saldo de gols, fez um bom saldo de gols aí no seu grupo. Então ele sai dessa fase aí dos times que estrearam mal. É um dos times que estreou muito bem, sem muitas surpresas, né, na verdade. Outro jogo que teve foi Cuiabá e Lanús, esse foi um bom jogo. Cuiabá saiu na frente por 1-0, mas foi absurdamente roubado pela arbitragem. Deram um pênalti depois pro Cuiabá que acabaram voltando atrás, o VAR também não quis se intrometer, enfim. A arbitragem continental contra brasileiros e argentinos sempre, né? Sempre a favor dos argentinos. E aí o Lanús em seguida depois conseguiu o gol de empate contra o Cuiabá, o jogo ficou 1-1, um resultado até que ok para o Cuiabá, visto o time que o Lanús tem, é um time com mais camisa, com mais história do que o Cuiabá na competição, mais cascudo, mais experiente, mas o Cuiabá empatou em casa, né? Então tem que ver se esse resultado realmente foi muito bom ou se não foi tão bom assim. A verdade é que o Cuiabá tem a expectativa ali de passar em segundo, talvez, mas eu acredito que tem condições totais de passar em primeiro também. O grupo do Cuiabá está muito fraco. O outro jogo que teve foi Bragantino e Coquimbo Unido. O Bragantino fez o básico, conseguiu a vitória por 1-0 também. Saiu do time que estreou mal na competição, apesar do Bragantino já ter tido a sua estreia na Libertadores e foi eliminado pelo Botafogo. Caiu agora na Sul-Americana, na fase de grupos, e consegue uma estreia muito boa. Consegue uma vitória importante, por um placar minúsculo, um placar mínimo, mas não deixa de ser uma vitória se comparado aos outros brasileiros que estrearam na competição, né? E o Esportivo Trinidense e Fortaleza. O Fortaleza venceu por 2-0, ainda teve um jogador expulso. O Fortaleza é mais um time que estreia muito bem a competição, fora de casa ainda por cima. E o momento do Fortaleza não é muito bom, então essa vitória foi importantíssima em todos os sentidos para a equipe do Fortaleza. É uma vitória importante no meio da competição internacional. Lembrando que o Fortaleza foi um finalista contra a LDU e acabou derrotada nos pênaltis. E ela estreia agora a competição novamente muito bem. E o último jogo da Sul-Americana do Brasileiro foi Cruzeiro e Universidade Católica do Equador. O Cruzeiro foi com o time reserva para o Equador enfrentar uma altitude, né? Tem a final do Campeonato Mineiro para fazer esse final de semana, então preservou os jogadores. E a equipe ficou no 0-0 contra a Universidade Católica também, um jogo bem mais ou menos, mas o Cruzeiro não estreou tão mal devido às condições. Ter ido com o time reserva, misturado com a base, e ter saído de lá da altitude com um empate, tá de bom tamanho para o Cruzeiro, consegue recuperar tranquilamente os próximos jogos esses pontos perdidos. E agora vamos falar dela, a gloriosa Libertadores da América, que teve somente uma vitória dos brasileiros. Pois é, os brasileiros não estrearam bem a Libertadores, né? Muito dificuldade dos times brasileiros de jogar, principalmente os que estrearam fora de casa, tiveram muitas dificuldades para poder... Quase todos estrearam fora de casa, o único que jogou em casa foi o Botafogo dos brasileiros, né? Então, que foi a pior estreia, inclusive, entre os times brasileiros. Então vamos começar pela ordem dos jogos que aconteceram. Vamos falar do Flamengo e Milionários. O Flamengo saiu do empate de lá da Colômbia com 1-1. E um empate bem questionado, né? Porque o Flamengo sai na frente num pênalti cometido pelo jogador do Milionários, em que ele é expulso. Então o Flamengo faz 1-0 e a partir dali joga com 1 a mais. Estamos falando entre 15 a 18 minutos do segundo tempo. E o Flamengo para de jogar simplesmente. O Milionários começa a pressionar, não se intimida com um jogador a menos, vai para cima do Flamengo, consegue fazer o gol. O primeiro tempo do Milionários já tinha sido melhor do que o do Flamengo. E aí o Milionários consegue fazer o gol de empate e ainda vai para cima do Flamengo para conseguir buscar a vitória, né? O Flamengo quase sai de uma estreia pior do que qualquer outro time por estar com um jogador a mais, pelo elenco que tem, né, pelo técnico que tem, por tudo que tem. O time joga junto há muito tempo. Era uma equipe que há muito tempo estava sem tomar gol e sem perder. Imagina se estreia Libertadores fora de casa com uma derrota estando com um jogador a mais.
ia ser absurdo. Não preservou jogadores, né? Porque o jogo de ida da final do Carioca foi 3-0, então não tem por que o Flamengo preservar jogadores, praticamente garantiu o campeonato já no primeiro jogo, mas na estreia muito mal a equipe rubro-negra. O outro jogo foi entre Strongest e Grêmio. O Grêmio foi para altitude com o time reserva e base, perdeu de 2-0. Era esperado, é um resultado dentro do planejado, é muito difícil jogar com eles lá na altitude. Né? Acredito que o resultado pro Grêmio com o time titular não seria tão diferente assim. Poderia talvez buscar a vitória, conseguir ali 1-0, 2-1. Mas a verdade é que o Grêmio abriu mão desse jogo por conta da final do Campeonato Gaúcho também. O que eu acredito que não precisaria, porque acredito que vai sair de lá com a vitória contra o Juventude. Mas o Renato Gaúcho decidiu poupar jogadores para a final do Campeonato Estadual. O Botafogo estreou péssimo contra o Júnior Barranquilla. Saiu perdendo por 3-0 no primeiro tempo, fez o gol no finalzinho do primeiro tempo. Então perdeu o jogo por 3-1. Mas o destaque negativo do Botafogo é só a defesa. A defesa completamente perdida, uma defesa sem força de marcação, sem força de dividida, reclamando muito com o juiz. E aí o Botafogo comete o erro que o Bragantino cometeu contra o próprio Botafogo, né? Ficou buscando explicação do juiz, ficou enervando o jogo e a equipe do Júnior começou a fazer cera, fez 1-0 no gol de pênalti bem questionado, né? Mais uma vez um brasileiro prejudicado. E mais depois o Botafogo deixou de jogar, a marcação não existiu. Os 2 gols do Júnior Barranquilla foram em falhas individuais de marcação por afobação do Botafogo. Então, o que sobrou de experiência para o Júnior Barranquilla na competição faltou para o Botafogo. Não fez uma partida ruim ofensivamente falando, mas defensivamente falando foi péssimo. E aí é muito mais difícil você buscar um 3-0 do que você buscar 1-0 ou até mesmo sair de uma pressão de um 0-0. A estreia muito mal, pior que a estreia é em casa, e agora faz o segundo jogo contra a LDU lá em Quito, ou seja, o Botafogo tem um desafio aí complicadíssimo na Libertadores, e o Testor aí envolvido em polêmica durante toda essa semana, falando sobre manipulação de resultados e tudo mais. Teve a contratação do novo técnico, né, o português, e vamos ver como que vai ser. Ele não comandou a equipe nesse primeiro jogo, acredito que vai comandar a partir do segundo jogo, mas vamos ver como que ele coloca suas ideias nesse elenco do Botafogo. Outro jogo que teve foi São Lourenço e Palmeiras, e aí falamos de um jogo muito bom que aconteceu. O Palmeiras foi com time reserva, com time misto, né, para a Argentina enfrentar o São Lourenço, que é uma boa equipe. Saiu perdendo por 1-0. Se não fosse o Lomba, terminaria o primeiro tempo perdendo por pelo menos uns 2-3-0. O Palmeiras iniciou o jogo muito mal, muito abaixo, com poucas chances criadas. Teve até uma bicicleta do Rony, que o goleiro fez uma excelente defesa. Mas, de fato, o Palmeiras não fez um bom jogo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Abel acertou o time, fez mudanças que mudou a dinâmica do time de criar jogadas, colocou o Luiz Guilherme, que para mim foi o melhor dentro de campo, e aí o Palmeiras começa a criar mais oportunidades, começa a ir para cima do São Lourenço, porém deixa espaços, e aí o São Lourenço tem 3 contra-ataques que poderia ter matado o jogo, não matou, perdeu o gol cara a cara com o Lomba, teve uma bola no travessão também, uma pancada do atacante deles, o colombiano, e cara, por sorte o Palmeiras não saiu de lá tomando uma goleada absurda do São Lourenço, mas criou também bastante chance. Teve um gol perdido cara a cara do Rony, teve uma cabeçada do Gustavo Gomes também sem marcação para fora. Foi um jogo bem disputado, bem brigado, com muitas faltas e com muitas oportunidades. E aí o Palmeiras empata o jogo já no finalzinho com um golaço de falta do Piquerez. O Palmeiras sai de lá com um resultado muito bom, devido às condições de ter ido com o time reserva. Ano passado foi com reserva e perdeu por 3-1 pro Bolívar. Então estreia melhor do que o ano passado. Não deixa de ser uma estreia ruim. Se tivesse com o time titular, talvez teria ganho o jogo. Mas estreia bem devido às condições, né? Mas ainda é muito pouco para o que o Palmeiras pode apresentar. O outro jogo foi entre o atual campeão da Libertadores, o Fluminense, enfrentou o Alianza Lima lá no Peru e empatou em 1-1. O Fluminense saiu perdendo por 1-0, quase poderia também estar terminado o primeiro tempo ali tomando 3-0, tranquilo do Alianza Lima. E o detalhe é que o Fluminense não estava com time misto, né? Ele estava realmente muito bagunçado defensivamente, não conseguiu jogar muito bem em Lima e conseguiu arrancar um empate numa jogada de bola parada. Ou seja, o Fluminense estreou muito mal também na Libertadores contra um time que, convenhamos, é um time mais fraco do seu grupo ali. Então há a ver como os outros times vão reagir contra o Alianza Lima lá na casa deles, porque esses pontos para o Fluminense pode fazer falta no final. E aí o time que melhor estreou na Libertadores, o Atlético Mineiro, venceu o Caracas por 4-1, sem nenhuma dificuldade. O Atlético já começou o jogo muito em cima, criando muitas oportunidades, fez rápido os seus gols, então praticamente descansou, foi com um time bem mesclado também,
iniciou, se eu não me engano, com o time titular e depois que garantiu o resultado foi fazendo as suas alterações para descansar seus jogadores, sai de lá com uma vitória importante, uma estreia muito boa, contra um time fraco, é verdade, mas estreou muito bem. 4-1, não tem muito o que falar do Atlético, né? Tem a final para disputar também agora do estadual, mas estreia com um passo gigantesco na Libertadores e com um saldo bom. E aí o São Paulo, foi o último jogo que aconteceu, perdeu para o Talheres mais uma vez. O São Paulo estreia com uma derrota, com 3 jogadores lesionados só no primeiro tempo. Inclusive um dos gols do Talheres sai enquanto o São Paulo está com um jogador a menos em campo, porque para o Carpini não queimar as três paradas num tempo só, e aí ele matar todas as substituições que ele poderia fazer, ele decidiu ficar uns 5 minutos, 4 minutos pelo menos, com um jogador a menos. Foi a hora que ele tomou o gol do Talheres de 1-0. E aí ele volta para o segundo tempo já fazendo as mudanças. Ele já tinha tirado o Rafinha, no primeiro tempo ele saiu lesionado, tirou o Lucas 9 minutos depois também lesionado, e 5 minutos depois do Lucas ter se lesionado, o Wellington Rato se machuca também, e aí ele para essas substituições. E aí ele faz só no segundo tempo as mudanças, que acaba não surtindo tanto efeito assim. O São Paulo acaba tomando o segundo gol, e mais pro finalzinho do jogo, ele consegue ali pro meio do segundo tempo pro final, ele faz o gol que diminui a vantagem do Talheres, mas aí o São Paulo não tem forças para reagir, não consegue o gol de empate, um jogo muito ruim tecnicamente falando, com poucas chances criadas, derrota dolorida para o São Paulo. Provavelmente outros times não vão perder para o Talheres lá na Argentina, então esse ponto vai fazer muita falta para o São Paulo lá na frente. Tem que ver como ele vai recuperar esses pontos contra os outros times fora de casa também. Mas foi péssima a estreia dos brasileiros na Libertadores. E me diz aí o que você achou, o que você acha que deve melhorar para esses times brasileiros, e se eles têm condições aí de conseguir a classificação e pelo menos em segundo lugar do grupo. Porque a estreia e o futebol apresentado por todos eles foi muito ruim. Não esquece de curtir, de compartilhar, deixar seu comentário e seguir o nosso canal para mais conteúdos como esse.